Tá funcionando? Tá. Pessoal, bom dia. Nós vamos continuar o conteúdo de HTML. Hoje nós vamos ver listas ordenadas e não ordenadas. O que a gente já viu? Os cabeçalhos com a tag H, parágrafo. Nós já vimos como colocar em negrito, itálico, fazer uma formatação de texto. E agora nós vamos continuar aqui com as listas. Vou compartilhar minha tela. Preparar aqui a... Deixa eu mudar aqui a configuração para ficar mais próximo para vocês enxergarem melhor. Bom, então vou criar a pastinha do projeto, né? Ela vai estar todo páginas aqui dentro. Essa daqui. É aqui que eu vou criar pelo bloco de notas o nosso arquivinho da nossa página. Já vou salvar ele aqui, salvar como. Deixa eu localizar aqui a pasta. Lembrando, se estiver usando o Notepad aqui, o bloco de notas tem que mudar para todos os arquivos, senão ele estava TXT, não é texto, a gente quer dizer que é um arquivo HTML. Salvar. E a gente começa, então, aquele padrão, né? HTML e já fecha o HTML aqui. Dentro do HTML, a gente vai ter o head. Então, nas próximas aulas, eu não vou usar mais o bloco de notas, tá? Vou usar um outro editor. Mais fácil para a gente trabalhar. Aqui no nosso cabeçalho, na nossa cabeça do site, nós temos que colocar algumas informações. Então, vou usar title para colocar o título, né? Além disso, a gente não tinha visto ainda, mas eu vou usar essa tag, que é a tag meta, que é para a gente colocar informações aqui dentro, tá? Então, a tag meta, ela segue de alguns atributos. E o atributo que a gente vai usar vai ser esse aqui, ó, char7. Para que serve ele? É para definir o tipo de caractere que eu vou trabalhar no site. Lembra que eu comentei que até então a gente não estava usando nada com acento porque não funcionava? Ele ficava sem pegar o acento? É porque a gente não tinha configurado o tipo de caractere. E para trabalhar com acento, nós temos esse aqui, ó, o TF8. Quando a gente formata aqui como TF8, é um formato... Opa, pois é o contrário. Tracinho 8. Quando eu formato, que o caractere é o TF8, eu quero dizer que a gente vai usar uma tabela de caracteres que vai permitir que as letras com acento, cedilha, façam parte de toda a escrita que a gente vai usar aqui no site. Então, agora eu posso passar a utilizar texto com acentuação, que ele vai funcionar. Antes ele não funcionava isso aqui, tá? Então, a tag meta também, ó, faz parte aqui do red, né? E vamos para o body, que é o nosso conteúdo. É aqui que vai acontecer o que a gente quer que apareça no nosso site. Ok? Bom, nós vamos trabalhar com listas, certo? Uma coisa que a gente não viu ainda é trabalhar com usar comentários, ok? Em HTML, o que quer dizer o comentário? Tem alguma... Se eu digitar um texto aqui qualquer, colocar um texto aqui, se eu salvar isso aqui, vamos fazer isso, ó, vamos salvar, vamos abrir aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Eu tenho como comentar códigos, comentar texto, para deixar para mim
como programador, uma informação no meu código. E essa informação, ela não aparece aqui para quem é usuário, para quem está vendo o site. Comentários é muito importante na programação. Por quê? Onde eu vou fazer comentários? Onde eu vou definir limites do meu código para mim ver. Eu bato o olho ali e eu já sei do que se trata. No HTML, para fazer um comentário, eu ponho o sinal de menor, exclamação, menos, menos, faço o comentário, então aqui vem o comentário, menos, menos, sinal de maior. Tudo que estiver entre este símbolo e este símbolo, ele não vai aparecer no meu site. Então, se eu digitar texto aqui, ó, salvar e recarregar, ele não aparece mais. Por quê? Porque agora esse texto ele está dentro dessas duas tags aqui, que é a tag de comentário. Quer dizer que tudo que eu escrever aqui, somente eu vejo isso no meu código-fonte, no meu arquivinho HTML. Quando a gente passa isso para o browser, para o navegador, ele não vai mostrar isso aqui. Isso aqui é interessante para a gente marcar limitações no nosso código e para dar indicações para a gente do que está acontecendo logo em seguida. Então, por exemplo, aqui eu quero dizer ó, que eu vou trabalhar com listas. Não. A partir desse ponto aqui, eu sei que que tudo que está a partir daqui vai estar sendo trabalhado com lista não ordenada. Serve para a gente organizar melhor o nosso código. Passou 4 anos, 5 anos, 10 anos, você vai dar manutenção nesse site. Às vezes a gente pega um site que a gente mexeu há muito tempo atrás, você olha e fala, nossa, mas o que era isso daqui mesmo? Por que tinha esse pedaço aqui, esse trecho? Às vezes a gente não consegue lembrar de tudo. E com comentários bem definidos, a gente, aqui tinha uma lista não ordenada que eu colocava uma lista aqui de produtos, por exemplo. Então dá para a gente se guiar de forma mais fácil com os comentários. Tá? E para a gente trabalhar com lista? Bom, vou colocar aqui um H3. Vou deixar ele de cabeçalho do meu site aqui, né? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, lista de se eu salvar e recarregar, é só para aparecer aqui. Ó. Aqui embaixo que eu vou montar uma lista. E o que é lista? Né? Ela vai ser formada. A gente tem que dizer, lá no HTML, quando eu quero trabalhar com uma lista, que tipo de lista que eu quero trabalhar, e depois eu tenho que usar os itens que participam dessa lista. Uma lista de compra, uma lista de produtos, uma lista de componentes, uma lista de perguntas. Então, aí vai depender do que o nosso site vai mostrar ali. A lista também é muito utilizada para fazer menu. Mais para frente, a gente vai trabalhar, aprender a estilizar um menu. Então, a gente aplica um estilo numa lista e ela passa a ser um menu no nosso site. Tá? Primeiro, a gente vai trabalhar com listas não ordenadas, ou seja, são listas que não apresentam uma ordenação. Ela vai apresentar somente marcadores. E para trabalhar com uma lista não ordenada, eu tenho que usar essa tag aqui, ó, UL. Abro ela e já faço o fechamento. Para facilitar, a gente sempre abre uma tag e já fecha ela aqui. Quando eu abro a tag UL aqui, tudo que tiver aqui dentro vai fazer parte da minha lista. Quando eu uso o L, eu quero dizer que eu vou usar uma lista não ordenada ou uma unordered list. Para mim dizer qual item a minha lista tem,
Aí eu tenho que usar mais uma tag específica, que é a minha tag LI. Então eu tenho o LI e já fecha o LI. Cada LI dentro de uma UL é um item de lista, é um list item. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos dizer aqui, ó, que eu vou colocar uma lista de componentes. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, monitor. Vou salvar, vou mostrar minha lista. Ela já apresenta aqui um marcadorzinho e o texto que eu escolhi. Monitor é um item da minha lista. Vamos colocar o próximo. LI, mouse. Teclado. Cada um de cada item, cada componente, eu coloco dentro de uma tag LI. Ao colocar dentro do LI, eu quero dizer que aqui eu tenho um item monitor, um item mouse, um item teclado, que faz parte de uma lista não ordenada. Como é que eu sei que isso daqui está fazendo parte da lista? Porque ele está dentro, ó, da tag, abre o L e fecha o L. Se eu colocar o LI fora dela, não vai funcionar, tá? Porque o LI ele é em conjunto com a UL. Eu dependo de mostrar qual tipo de lista eu estou usando para a tag LI funcionar. Se a gente salvar isso daqui e recarregar, agora eu tenho lá, ó, monitor, mouse, teclado. Eu consigo agora definir os meus itens da minha lista. Eu vou fazendo uma montagem de lista. Quando eu disse que ela é usada para menu, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, deixa eu copiar esse conteúdo aqui, fazer uma outra lista, separar aqui, ó, uma lista também não ordenada. Eu vou colocar aqui, ó, mapa do site. A gente usaria para menu assim, ó, por exemplo, ó, home, quem somos, tato. É os menus de link que a gente teria no nosso site. Nós vamos aprender mais para frente a aplicar um estilo nisso aqui para que ele saia do formato de lista e passe a ser um menu. Se a gente utilizar ele agora, deixa eu salvar aqui e recarregar. Eu tenho aqui meu mapa do site, uma nova lista. Home, quem somos e contato. A gente vai aprender a pôr o quem somos aqui do lado e o contato aqui do lado e fazer um menuzinho. Ele é feito com lista. Por isso que lista é muito importante. Uma coisa que a gente pode observar é que o marcador aqui é uma bolinha. Tem como alterar esse marcador na lista não ordenada. Como que eu posso alterar eles? Eu posso vir aqui no meu UL e mudar o tipo dessa lista. Então eu tenho um atributo, a tag é UL, mas eu tenho um atributo. Então ele vai junto aqui dentro da tag, ó, o atributo type. O atributo type quer dizer que a minha lista UL, ela recebe um tipo. Por padrão, vou colocar um comentário aqui, ó. Tipos. Vamos colocar aqui o primeiro é o circle, depois a gente vai acrescentando aqui, ó. Se eu coloco aqui o circle, dizer que o tipo da minha lista é circle, ele vai criar esse aqui, ó, uma bolinha em branco. Não, uma bolinha abertinha aqui em branco. Então, quando eu ponho que o tipo da minha lista não ordenada é circle, ele fica aqui com a bolinha em branco.
Outro tipo que a gente tem, ó, square. Então, se eu mudar o tipo, ao invés de circle aqui, passar para square, salvar e vou recarregar. O meu marcador passa a ser um quadradinho. Por padrão, eu tenho aqui o tipo disk. Também posso vir aqui e colocar disk. Se eu vim dizer que o tipo dela é disk, ela vai ser a bolinha. Então, ou seja, quando o meu tipo é disk, ou se eu não informo o tipo, que é o caso aqui, ó, eu não informei o tipo, por padrão, o tipo já é o disk. Se eu quero manter o meu tipo de lista de marcador como disco, com a bolinha pretinha pintada aqui, neste caso, eu não preciso colocar, especificar que o tipo é disco. Mas, por questão de organização de código, se eu realmente quero dizer que a minha lista é do tipo disco, toda vez que eu olhar aqui, eu já sei que a minha lista vai ser do tipo disco. Essa aqui, eu poderia transformar ela e estilizar ela e trocar, tirar esses marcadores, por exemplo. Né? Então, quando a gente quer definir uma lista realmente com tipo, a gente pode manter aqui, mesmo que o disco é padrão, a gente ainda informa ele para deixar mais organizado o nosso código. Então, a gente acabou de ver aqui uma lista não ordenada, ou seja, ela não tem ordenação. Conforme eu vou inserindo itens, ela vem só colocando marcadores. Tá? O que a gente vai ver agora? Uma lista ordenada. E aí a gente vai ver a diferença. Quando eu tenho uma lista ordenada, significa o quê? Que eu vou ter uma lista que vai seguir uma determinada ordem. A lista ordenada, ela tem uma contagem dos itens que eu vou inserir. A não ordenada, ela tem somente um marcador. A ordenada, diferente dela, ela tem uma contagem dos itens. Eu vou colocar aqui, ó, H3. Barra H3. Para mim dizer que a lista é ordenada, ao invés de UL, eu vou usar a tag OL, de Order List. Abre a tag e já faz o fechamento dela aqui. E vai funcionar da mesma forma, tá? Eu vou colocar aqui o item. Então, por exemplo, ó, LI, eu posso pôr aqui, ó, perguntas. Item. Qual a comida favorita? Barra LI. Vou colocar mais um. Cor favorita. Barra LI. Abre e fecha. Então, comida favorita. Né? A pergunta, comida favorita é um item. Cor favorita é outro item. Eles fazem parte, esses dois itens, da minha lista ordenada. Vou colocar mais um aqui para ficar mais... Criar um item a mais. Série favorita. Qual seria a série favorita? Só faltou barra aqui. Salvar e recarregar. Aqui, ó. A diferença é essa. A gente agora tem, ó, exatamente uma ordem a ser seguida. Pergunta número 1, comida favorita. Pergunta número 2, cor favorita. Pergunta número 3, série favorita. E assim por diante. Então eu posso ir inserindo itens. Vou colocar mais um aqui. Filme. Conforme eu vou inserindo, ó,
ele vai na ordem do último item apresentado. Se eu tenho 3 itens, o próximo vai ser o quarto. Então, ele vai seguir uma ordem aqui. Eu tenho como fazer uma alteração desse tipo de marcação. Aqui a gente está trabalhando com uma lista ordenada com uma marcação numérica. Vou copiar isso aqui. Eu estou copiando, gente, para não ficar repetindo tudo isso, porque eu vou usar a mesma coisa, tá? E eu vou usar aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, tipos. Cadê? Aqui. A gente pode aplicar tipos também numa lista ordenada. Só que aqui, na não ordenada, a gente aplica o tipo do marcador. Aqui, a gente vai aplicar o tipo que a gente quer gerar a ordem. Eu posso usar o tipo 1, por exemplo. Então, se eu vim aqui no meu OL e dizer que o type dela é 1, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque o 1 é o padrão para uma lista ordenada. Quando eu digo que o tipo da lista é 1, eu estou dizendo que a ordem a ser seguida é uma ordem numérica. Qual outro tipo que eu posso ter? Ao invés do 1, eu posso colocar aqui, ó, o tipo A maiúsculo. Vamos mudar aqui, ó, A maiúsculo. Se eu colocar que o tipo é A, ele passa então a ser uma lista ordenada de forma alfabética. Outro tipo, ao invés do A maiúsculo, o A minúsculo. Se eu ponho aqui o A minúsculo, ele vai ser alfabético, porém minúsculo. Então, ele vai seguir a ordem A, B, C, D. Outro tipo é o I maiúsculo. Se eu utilizar o I maiúsculo, a minha ordenação... Opa, eu acho que eu não salvei. Não mudei aqui, ó. Tipo I maiúsculo. A minha ordenação vai ser com números romanos. Então, ele vai seguir numeral romano. Também posso usar o I minúsculo. Se eu usar aqui o I minúsculo, ele vai ser romano, porém com I, com caractere minúsculo. Então, a gente tem esses tipos para uma lista ordenada. Ele sempre vai seguir uma ordem. Ah, mas e se eu quiser... Vamos voltar para o tipo 1 aqui, ó. Se eu quiser começar aqui, em vez do 1, eu quero começar minha lista no número 5. Tem como? Tem. Além do tipo, a gente pode usar um outro atributo, que é o atributo start. Então, eu vou vir aqui na tag, ó, colocar o start. O start, eu posso dizer de onde eu vou começar. Então, se eu colocar aqui o número 5, eu quero dizer o quê? Que eu vou começar no 5 pelo tipo 1, tá? Tipo numérico. Então, se eu atualizar, ele começa aqui no 5 e vai na sequência. 5, 6, 7. Ah, eu não quero 15. E vai. 15, 16, 17. Ele vai seguir a ordem. Ah, mas e se eu mudar para o alfabeto? Vamos mudar aqui para o A maiúsculo? E aqui, vamos trazer mais. Vamos trazer aqui a partir do 3, para ficar mais fácil. Olha lá. Ele começa na letra C. Ah, e se eu colocar aqui 20, tá? No T. Foi até o W que a gente tem 4 itens. E aí, o que vai acontecer se eu passar disso? Se eu colocar aqui no número 50, a gente sabe que por uma lista do tipo número, ele vai começar realmente no 50, né?
passar aqui para 50. Ele vai começar realmente no 50. A mesma coisa se eu passar para numeral romano, né? Se eu colocar aqui o I maiúsculo, ele começa no 50, que é o L. Certinho. Mas e com letra? A gente não tem uma letra de 50, a gente tem 20. Vai ter aí 26 letras para a gente seguir. Como que vai funcionar? Ele começa a repetir novamente. Ó. Aí fica AA, AB, AC. Aqui, ó, a partir dos 50, ele virou AX, AY, AZ. Aí ele vem para a próxima. B, BA, BB, BC, BD e assim na sequência. Tá? Então, a gente também, mesmo com letra, tem como começar na sequência aqui. Ok? Então, se eu colocar, eu quero a partir da letra 10. Vou lá, eu tenho normal aqui, ó, começa do J em diante. Ok? Eu quero a partir da quinta letra. Então, ele vai começar a partir do E em diante. Ok? Então, ele vai servir tanto para letra quanto para número. A letra minúscula é a mesma coisa, ó, não vai mudar nada. Só a letra vai estar em minúsculo. Ok? Então, essa marcação do start, eu escolho aonde eu quero começar minha lista. E a partir do primeiro item, ele continua o contador aqui em ordem. Tá? Por quê? Porque é uma lista ordenada. Uma outra coisa que a gente tem... Deixa eu tirar o start agora. Vou tirar o atributo start. Uma outra coisa que a gente... também vou tirar o type, vou deixar ele alterado. Se eu não informo o type, ele vai pegar por uma lista numérica. Se eu não informo o start, quer dizer que ele vai começar do primeiro, do 1, tá? Então aqui, ó, eu não informei o tipo e nem o start. Ou seja, ele começa do 1 com numeral. Então ele vai ser 1 também, ó. Se a gente atualizar, 1, 2, 3, 4. Uma coisa interessante que a gente tem, ó, não é todo navegador que funciona isso, mas é um atributo que a gente pode pôr aqui, ó, reversed. Olha que legal. Vamos ver se vai funcionar. Como era para funcionar. Se eu coloco aqui reversed, ele começa a minha lista invertida. Começa do 4, 3, 2 e 1. Mas não inverteu aqui os itens. Não, ele inverte só a marcação. Ó. O primeiro item meu é comida favorita. O segundo é cor favorita. Aqui, no meu código. Mas aqui, ó, o marcador fica reverso. Tá? Então, às vezes, dependendo do que você vai trabalhar, você pode acabar montando uma listinha reversa. Se eu tirar ele, volta a marcação normal aqui. 1, 2, 3 e 4. Ok? Pessoal, então, na questão de lista, é isso aqui. Ó. Lista não ordenada, então a gente usa a tag UL. Lista ordenada, a gente usa OL. Diferenças. Não ordenadas, a gente trabalha com marcadores. Ordenadas, a gente vai trabalhar com marcadores seguindo uma ordem, ou numérico, ou alfabético, ou romano. Tá? E lembrando que toda lista, abre ela, fecha ela, e cada item participante da minha lista tem que estar dentro de um LI. Se eu por acaso colocar um texto aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Texto fora da lista. Vou salvar. Olha lá. Ele vai constar como se fosse um texto normal. Ele não participa da minha contagem aqui de marcação. Ele não é um texto com marcador para lista. Tá? Pode ser que dê problema lá na frente. Então, sempre que a gente quer realmente que participa da lista, tem que usar um LI aqui. Ok? Agora sim, está ordenado certinho. Certo? Bom, então sobre lista é isso. A gente começou, aprendeu mais um pouquinho aqui, mais algumas tags, né?
que a gente já viu? As tags básicas, HTML, head, title. Nós vimos uma nova tag, que é a meta char7, para poder aceitar acento. Vamos colocar aqui, ó, sério. Ele aplicou aqui o acento. Se eu tirar o char7, tá ele. O que vai acontecer? Ah, mas está com acento ali. Por quê? O Chrome, Google Chrome, que é o que eu estou utilizando para ver o nosso site, por padrão ele aplica acento, mas é uma padronização do Google Chrome. Não é todo browser que faz isso. O Internet Explorer, eu realmente preciso da tag meta aqui, ó. Senão ele não vai aplicar acento, principalmente nas versões mais antigas. Então, a gente sempre coloca essa tag aqui para dizer que eu estou usando uma tabela de caracteres acentuadas, ok? Por padrão, o Google Chrome, ele já coloca, ele é como se ele tivesse essa, dizendo que todo site que ele funciona tem isso daqui. Mas tem alguns browsers que não tem, tá? Então, é uma tag aí interessante para a gente sempre colocar. Então, tag nova, a tag meta com o atributo char7, o TF8. Aí a gente viu a tag UL, que é para listas não ordenadas, a tag LI, que é um item de uma lista, a tag OL, que é uma lista ordenada, e o LI também é um item de uma lista ordenada. Também vimos a tag aqui de comentários, tá? A tag de abertura de comentário e a tag de fechamento de comentário. Tem que ter essa exclamação, tá, gente? Não tá errado, não. Ele sempre tem que ter aqui. Aqui não, para fechar não, mas para abrir o comentário sim. Ok? Então a gente deu mais um pouquinho de andamento aqui no nosso curso e aí na próxima aula a gente continua aprendendo aqui HTML. Vou encerrar o compartilhamento para a gravação.